Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional Estadual. Nós trataremos hoje sobre a administração pública na Constituição do Estado de Roraima. Vamos iniciar com o artigo 19 da Constituição Estadual. Ele diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, e dos municípios, executivo e legislativo, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A redação foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 16 de 2005. A Carta Estadual, por este artigo, reproduz o disposto no artigo 37 caput da Constituição Federal, já de observância obrigatória pelos Estados. Lembrando aqui, pessoal, que a administração pública realiza atividades de fomento, ou seja, incentiva a iniciativa privada de interesse público, com subvenções, financiamentos, desapropriações ou doação de imóveis. Realiza também atividades de polícia administrativa, restringindo o interesse individual ao público por meio de licenças, alvarás e multas, e também serviço público e intervenção no domínio econômico. Tá? São formas de participação do Estado na atividade da administração pública. E quando a gente fala aqui em eficiência, que está aí no finalzinho do artigo 19, está ligado à qualidade do serviço público, e a melhor doutrina divide na eficiência relativa à segurança, o ato público deve ser realizado de modo mais seguro. Na eficiência relacionada à economia, o agente público deve agir de modo mais econômico possível, evitando-se assim a burocratização e a perda de fases que impeçam ou atrapalhem os fins do ato público. A eficiência também significa celeridade. O ato deve ser realizado de modo mais rápido possível. E, por fim, a eficiência também está ligada ao resultado. O ato deve produzir o resultado esperado, ou seja, não se tornando anulável. Tá? Artigo 20b. O artigo 20b diz o seguinte: a lei determinará percentual mínimo de 20% das funções de confiança a ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, aqueles declarados estáveis ou cedidos para o Estado, bem como de cargos comissionados de igual percentual, os quais destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A redação foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 16 de 2005. Esse artigo ele é inconstitucional, esse artigo 20b. Vejam bem, o Constituinte Estadual fixou neste dispositivo que 20% das funções de confiança serão exercidas por servidores efetivos. Ocorre que a Constituição Federal estabelece, em norma de observância obrigatória, que as funções de confiança serão exercidas exclusivamente, ou seja, somente, não existe percentual, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Ou seja, todas as funções comissionadas, que não se confundem com cargos comissionados, serão exercidas por servidores efetivos, tá? Essa é a intenção do legislador e, portanto, esse dispositivo ele é inconstitucional. Aqui nós temos o dispositivo 20D. É uma redação longa, né? Ele foi incluído em várias sucessivas emendas constitucionais, foi sendo alterado. Tá? A primeira redação é de 2005, com a emenda 16, aí depois teve a emenda 26 em 2010, a emenda 27 em 2011, em 2014, a emenda 34, e em 2017, a emenda número 56. Tá? A fixação de subteto remuneratório, como ocorre nesse dispositivo, que ele é um dispositivo longo, mas ele trata da fixação de subteto remuneratório, é matéria pertinente ao regime jurídico e à remuneração de servidores públicos. Por conseguinte, ou seja, por isso, há vício de iniciativa na emenda de origem parlamentar.
tendo em vista que a fixação de subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça como limite único imposto aos servidores do Executivo e do Legislativo constitui matéria concernente ao regime jurídico de servidores públicos, pela qual a edição de emenda constitucional vocacionada a veicular tal conteúdo deveria decorrer necessariamente de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual, segundo a regra prevista no artigo 61, parágrafo 1º, a linha C da Constituição Federal. Tá? Essa é a ideia. Artigo 20 nós estamos tratando de alguns dispositivos deste capítulo da Constituição Estadual. Esse dispositivo diz que aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios cedidos ao Estado de Roraima e, ainda, aqueles reconhecidos estáveis, preste atenção nessa expressão, reconhecidos estáveis, quando no exercício de cargo comissionado ou função gratificada, é assegurada a percepção do valor integral do cargo ou função, vedado o pagamento de gratificação ou adicional em razão do mesmo exercício, sem prejuízo do vencimento do cargo originário, tá? Aqui também esse dispositivo passou por algumas redações. A primeira foi a Emenda Constitucional 16 de 2005 e a segunda a Emenda 20 de 2007, tá? O Supremo Tribunal já reconheceu que essa expressão reconhecidos estáveis é inconstitucional, porque viola a Constituição Federal ao ampliar indevidamente a hipótese excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias, que foi aquele que deu estabilidade a servidores não concursados dos territórios. Tá? Essa expressão reconhecidos estáveis ela é inconstitucional, está criando uma forma não amparada em qualquer dispositivo normativo de ingresso no serviço público. Tá? O artigo 37 da Constituição da República prevê que o serviço público brasileiro deve ser desempenhado por pessoas que ocupam cargos criados por lei e regra geral, após aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Logo, é manifesta a inconstitucionalidade deste dispositivo ao permitir que o servidor cedido acumule o vencimento de seu cargo originário com o cargo para o qual foi cedido, que é expressamente vedado pelo artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição Federal. Tá? Aqui também tem outra inconstitucionalidade nesse dispositivo. Artigo 20G, ele diz o seguinte: o ingresso de servidores nas empresas de economia mista estaduais, SER, CAER e CODESAIMA, depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Tudo bem. Ressalvados, aqui vem o problema, aqueles em regime de serviço prestados contínuos, contratados e investidos até o ano de 2005 na forma da lei, os quais são considerados estáveis, veja a expressão, considerados estáveis, a partir da publicação da presente emenda constitucional. Essa foi a emenda 31 de 14 de novembro de 2012, emenda à Constituição Estadual. Veja bem, a efetivação de servidores ela é inconstitucional. Só isso já deixa o dispositivo eivado de vícios. Né? O artigo 37 da Constituição da República prevê que o serviço público brasileiro deve ser desempenhado por pessoas que ocupam cargos criados por lei e, por regra geral, após aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. É inconstitucional, portanto, a efetivação desses servidores da SER, CAER e CODESAIMA por ampliar indevidamente a hipótese excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ok, pessoal? Aqui nós temos o artigo 20H, também da parte que trata da administração pública. Ele diz o seguinte: os servidores públicos estaduais efetivos contribuirão para o IPER, Instituto de Previdência do Estado, órgão responsável pela administração do sistema previdenciário estadual. E nós vamos para o parágrafo 3º. O artigo 20 caput está correto. É correta a criação do Instituto Previdenciário Estadual. O parágrafo 3º diz o seguinte: as operações que forem efetuadas, operações financeiras, né, sem atender aos preceitos aqui definidos, que são definidos nos dispositivos anteriores, que venham a gerar qualquer prejuízo para o IPER, serão de responsabilidade do gestor do Instituto,
que por elas responderá civil, penal e administrativamente, acrescentado pela Emenda Constitucional 58 de 2017. Tá? Esse dispositivo tem um probleminha nesse parágrafo 3º, porque quem define o que é crime é a União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o constituinte estadual, originário ou derivado, não pode definir se uma conduta é crime ou não. Tá? Então, ele não pode dizer que ele responderá criminalmente se a conduta não for caracterizada como crime por lei federal. O artigo 21. É vedada a estipulação de limite máximo de idade para o ingresso no serviço público, excetuados os casos estabelecidos em lei e os previstos pela Constituição Federal para aposentadoria compulsória. Tá? Pessoal, esse artigo também é inconstitucional, pois o parlamentar estadual, ainda que constituinte, não pode legislar sobre provimento de cargo público sem afrontar o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, porque incumbe ao chefe do Poder Executivo a iniciativa exclusiva sobre regime de pessoal, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes, artigo 2 da Constituição Federal. Aqui nós temos o artigo 25A, ele diz o seguinte: nos casos de extinção, fusão, incorporação ou transferência de propriedade para a iniciativa privada ou para o Estado, de empresa pública ou sociedade de economia mista que faça parte do patrimônio do Estado de Roraima, o empregado que tenha ingressado mediante concurso público no quadro de pessoal de qualquer das pessoas jurídicas elencadas deverá ser aproveitado no quadro de pessoal da administração pública estadual nos termos da lei. Tá? Pessoal, esse dispositivo é inconstitucional por violar a exigência constitucional de concurso público. A Constituição de 88 exige que a investidura em cargo ou emprego público ocorra por meio de aprovação prévia em concurso público, com exceção de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Justo por isso, a transposição ou transferência de servidores de empresas públicas ou de sociedades de economia mista para órgãos ou entidades da administração direta estadual viola, quebra o princípio do concurso público, disposto no citado artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida sobre o tema. Menciono aqui a ADI 1350, relatoria do então ministro Celso de Mello, de fevereiro de 2005, é a data desse julgado. Ele diz o seguinte: tendo presente a essencialidade do postulado inscrito no artigo 37, inciso 2 da Carta Política, que é a exigência de concurso público para preenchimento de cargos, tem censurado a validade jurídico-constitucional de normas que autorizam, permitem ou viabilizem, independente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço estadual ou o provimento de cargos administrativos diversos daquele para os quais o servidor foi admitido. Então, esse dispositivo ele é inconstitucional. Aqui nós temos o artigo 27. O Estado e os municípios instituirão, no âmbito de suas competências, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, observada esta e a Constituição Federal. A disposição deste artigo foi dada pela Emenda Constitucional número 16 de outubro de 2005. Esse artigo ele reproduz o antigo texto do artigo 39 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional Federal número 19 de 1998. Em sua nova redação, o texto da Constituição Federal não mais exige a obrigatoriedade do regime jurídico único, podendo os estados e os municípios escolher a melhor forma de organizar seus serviços, podendo ser mantido o regime estatutário, instituído o regime seletista, ou até a conveniência dos dois sistemas. Tá? E aqui, quando a gente fala no parágrafo 8º, ele diz o seguinte: os benefícios previdenciários gozam de preferência de pagamento em relação a todos os pagamentos, inclusive aos demais de caráter alimentar. Primeira coisa que chama a atenção aqui é preferência.
O direito de preferência, ele aparece várias vezes em nossa legislação, em todas quer dizer precedência. Ele está na Constituição Federal, no pagamento de precatórios de natureza alimentar, artigo 100, parágrafo 1º, na preferência a idosos e portadores de doenças graves, na percepção de precatórios, artigo 100, parágrafo 2º. Também se encontra no Código Civil, no direito à preempção ou preferência na compra em relação a terceiros, artigo 513. Na Lei de Locação, artigo 27, onde o locatário tem preferência na aquisição do imóvel alugado, assim como no Estatuto da Terra, artigo 93, parágrafo 3º. A preferência ainda se apresenta na cobrança de créditos trabalhistas, alimentícios, acidentários, que devem ser atendidos antes dos demais na ordem de pagamento. Como se vê, a expressão preferência em nossa legislação é bastante comum e quer falar em anteposição. Tá? Aqui nós temos um probleminha no parágrafo 8º, que eles dizem, inclusive, aos demais de caráter alimentar. A Constituição Estadual, não pode estabelecer direito de preferência sobre débitos alimentares de igual natureza. Essa matéria é de competência exclusiva da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Aqui nós vamos para o artigo 27A. Ele diz o seguinte: o servidor público estadual que seja responsável legal e cuida diretamente de pessoa com deficiência ou idoso que comprovadamente necessita da assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% da sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração. Vejam bem, a redução da jornada de trabalho de servidores públicos, pais ou responsáveis de portadores de necessidades estaduais, é matéria inerente ao regime jurídico dos servidores públicos, que pertence à iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo, artigo 2º da Constituição Estadual e artigo 62, inciso 4, também da Constituição Estadual. Portanto, esse dispositivo ele é inconstitucional por vício de iniciativa. Artigo 27b. Os servidores públicos cumprirão jornada de trabalho fixada por lei, diz o artigo 27b caput, e exercerão as atividades laborais na sede dos poderes, tal. Eu chamo a atenção para o parágrafo único. Aos servidores que percebem estipêndio como subsídio, além das vedações previstas no parágrafo 5º do artigo 27, é proibido o exercício da advocacia privada e a percepção de honorários de sucumbência, que se dará na forma da lei. A redação foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 55 de 2017. Essa parte sobre o exercício da advocacia inconstitucional incumbe, por força da Constituição Federal, a União legislar exclusivamente sobre o exercício da advocacia, tá? O Estado não pode estabelecer hipóteses que permitem ou hipóteses que restringem o exercício da advocacia. Artigo 28. São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, cujo estatuto a lei disporá. Ou seja, esse dispositivo ele merece ser atualizado, tá? Ele tem a redação correspondente ao antigo texto da Constituição Federal, qual guardava similitude, mas a Emenda Constitucional Federal de número 18 de 1998 retirou os militares da categoria de servidores públicos, especialmente para que eles tenham aumentos salariais diferenciados. Então, esse dispositivo ele precisa ser atualizado. Artigo 29. Lei complementar disporá sobre ingresso, direitos, garantias, promoção, vantagens, obrigações e tempo de serviço do servidor militar, tá? Só lembrando, pessoal, que o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, dispõe que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpo de bombeiros militares. Tá? Então, esse dispositivo ele tem que ser lido com um certo temperamento para fazer uma leitura conjunta com a Carta Federal. Lembrando, a Polícia Militar de Roraima foi instituída como Força Auxiliar
e Reserva do Exército, artigo 144, parágrafos 5º e 6º da Constituição Federal e artigos 179 a 180 da Constituição Estadual. Ela é organizada com base na hierarquia e disciplina, sendo destinada à preservação da ordem pública, ao policiamento ostensivo e à execução de defesa civil. Tá? Então, é isso, pessoal. Obrigado.